Então, eu gostaria de começar apresentando a Bebel, que estará fazendo a fala da comunicação não violenta, né? E para começar esse encontro, eu queria dizer que a Bebel ela une a visão da advocacia e cria pontes para onde havia conflito, haver diálogo. Ela é facilitadora em comunicação não violenta, processos dialógicos e círculos, e tem sempre um foco na escuta que acolhe e que transforma. E hoje ela nos convida a refletir. Quando o conflito chega, quem em mim aparece? Bebel, querida, com você a fala. Bom dia, bom dia. Gente, é muito maravilhoso, né? Sábado de manhã, eu confesso para vocês que eu acordei 7 graus. Eu estou em Santa Catarina também, como alguns daqui, mas sei que essa onda gelada está correndo o país, como diz o Fernando. Vejo pessoas queridas de lugares diversos, de todo o Brasil, acho isso maravilhoso, a capacidade que a internet tem de juntar a gente num sábado. E estou aqui feliz para conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta, mas sempre partindo da premissa de que a gente olha ele como olha a comunicação não violenta como uma escolha, como uma filosofia de vida, como um jeito de estar no mundo, e não como uma técnica ou como uma ferramenta que vai nos ensinar, vai nos formatar, vai nos colocar dentro de uma caixinha. Pelo contrário, acho que a proposta do Marshall Rosenberg, desde quando ele começa a olhar as relações, né, dele com ele próprio, dele com as pessoas, dele com o mundo e também das outras pessoas com o mundo, ele entende que a comunicação não violenta ela é um lugar de escolha, um lugar consciente de escolha. Então, ela tem justamente essa capacidade de nos provocar a estar em companhia com perguntas. E quando eu escolhi, Fê, você quer colocar o slide? Quando eu pensei nesse assunto, eu juro para vocês que eu falei, poxa, eu quero contar muito alguma coisa que seja realmente da minha própria vida, assim. Quer dizer, alguma coisa que realmente acontece, porque eu sou uma observadora da vida, e eu acho que eu observo a vida primeiro em mim. Acho que tem um lugar de autoobservação. Então, quando o convite para fazer esse seminário surgiu, numa conversa entre eu, o Fernando e a Mônica, eu pensei, acho que a gente pode começar esse encontro olhando para a maneira como a gente foi ensinado a perceber os conflitos. Porque eu tenho entendido que a visão que a gente tem dos conflitos influencia na maneira como a gente lida com eles. Então, quando o conflito chega, quem em mim aparece, vai ser esse convite para a gente olhar qual é a nossa relação com o conflito e de onde vem essa relação, de qual premissa, de qual lugar, de qual experiência, de qual vivência vem a nossa relação com o conflito. Quero dizer para vocês também que eu falei para o pessoal aqui do seminário antes que falar sozinha me dá um pouco de fobia. Parece que eu estou num monólogo infinito. Então, eu vou contar com vocês no chat, vou contar com meus amigos do seminário para a gente fazer uma troca, porque o mundo em diálogo para mim faz muito mais sentido. Então, Fê, você pode passar, por favor? Então, gente, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar essa conversa é qual é a forma que a gente tem visto os conflitos na vida da gente, sabe? Eu leio essa frase e o primeiro pensamento que me vem é esse: de que maneira que eu tenho enxergado os conflitos? Que, como eu disse a vocês, a forma como eu vejo os conflitos influencia diretamente no que eu sinto quando eles surgem. E aí eu queria muito convidar vocês a pensar sobre isso também, a maneira como vocês têm visto os conflitos na vida de vocês. Que vocês pensem num conflito que vocês tiveram recente, um conflito com vocês mesmos, um conflito com uma outra pessoa, um conflito com uma instituição de ensino, um grupo ou no trabalho. Que vocês pensem no conflito que vocês tiveram
e que vocês se lembrem como é que vocês se sentiram diante desse conflito. Eu sou uma pessoa que eu fui ensinada a ter medo de conflito. Preciso confessar isso para vocês. Eu fui uma criança que foi ensinada a ter medo de conflito. O conflito na minha vida, assim, ele era um lugar do não. Tanto é que hoje eu posso afirmar para vocês que eu sou da turma do deixa disso. Eu sou daquela que quando o conflito aparece e ele está lá na curva, eu já estou fugindo dele aqui atrás. Eu não quero me engajar, eu não quero participar, eu não quero ver. O conflito me incomoda, o conflito vai me dar problema, o conflito vai me dar dor de cabeça. Não vamos, não vale a pena. Eu fui muito ensinada a olhar o conflito no lugar do medo. E isso é porque a roupa que me emprestaram para eu vestir o conflito é uma roupa do problema. Eu acho que a grande maioria de nós foi estimulado a pensar o conflito nesse lugar de problema. E sim, é possível que o conflito seja um problema, né? Só que a gente precisa entender que... Fê, pode passar por gentileza? Acho que ele não está ali, mas eu vou continuar. É possível pensar que não há vida sem problema, não há vida sem conflito. Então, negar o conflito não vai fazer com que ele desapareça. Eu tenho observado que muitas vezes, quando eu nego o conflito fora de mim, ele acaba se transformando num conflito dentro de mim. E essa é uma premissa de que é isso, eu não vou viver a vida sem conflito, ele vai sempre existir. E sobre o olhar da psicologia, o ser humano ele tem um destino quase que inevitável. Ele vem aqui para se tornar o que ele veio para ser, sabe? Então, é como se a gente pensasse assim, o nosso processo enquanto ser humano, a condição humana, é um processo de individuação. A gente vai nessa nossa caminhada compreendendo o que que a gente deseja, quais são as nossas necessidades, a gente vai assumindo as nossas escolhas, a gente vai sustentando a nossa singularidade. E nesse caminho de autoconhecimento e de afirmação, os conflitos estão sempre presentes. Eu fui servidora pública do Poder Judiciário 17 anos. E quando eu cheguei aos 43, aquilo deixou de fazer sentido para mim. E eu resolvi pedir exoneração. E esse foi um conflito de quase um ano. Primeiro negando o desejo de sair, justificando que havia muitos motivos que ainda me faziam ficar, e lidando com aquele conflito que estava em mim de um jeito de muita angústia no começo, mas depois de um convite para ocupar um lugar de companhia, assim, para olhar para esse conflito com um convite, sabe? E o interessante é que a minha experiência, como eu disse a vocês ao longo da vida, é que o conflito era um problema, justamente por conta dessa roupa apertada de que o conflito tinha que ter tensão, que o conflito tinha que ser um lugar de ataque e defesa, que o conflito tinha que ser um lugar de aniquilação do outro, que o conflito tinha que ser esse espaço de destruição. Porque a bem da verdade é que o imaginário da gente ele é povoado por uma série de referências em que o pertencimento se dá como uma massa homogênea. Por exemplo, a gente cresceu assistindo comerciais de televisão de margarina, onde as famílias todas eram ao redor da mesa, estavam ali num momento em que tudo que a gente via naquela imagem convergia para um lugar de homogeneidade, todo mundo ali igual, feliz, naquela mesa, um passa margarina, o outro passa o pão, aquela família com aquele ar de perfeito.
E em nenhum momento essa imagem nos convidava a pensar, não, essas pessoas elas são indivíduos diferentes. Essas pessoas elas têm opiniões diferentes. Porque a gente foi ensinado que amor é um lugar homogêneo, é um lugar de igualdade sem diversidade. E, do contrário, o conflito é um lugar onde a gente diverge. E se a gente diverge e não vai conseguir ser igual, então isso aí é falta de amor. Então eu não quero conflito. Eu não quero a companhia do conflito para me convidar a olhar para a vida. Eu olho para o conflito no lugar ruim. A gente aprende a reagir de forma agressiva, a fugir, a se defender, a evitar, porque é isso, socialmente e culturalmente, o conflito foi nos entregue nesse lugar de problema e de tensão. Fê, pode passar, por favor? Só que eu preciso dizer para vocês, isso eu já falei aqui também para o pessoal que está comigo no laboratório já há um tempo, que eu não romantizo o conflito também, não. Que eu acho que esse é um caminho muito perigoso, sabe? Quando a gente, Não vai ver? quando a gente fica vinculado a uma imagem como se o conflito, então, vai ser sempre esse lugar de convite. Ah, o conflito vai ser sempre esse lugar de oportunidade. Todo generalismo, ele é perigoso, seja de um jeito ou de outro. Sim, o conflito, ele pode conter tensão. Sim, o conflito, ele pode gerar problemas. Sim, o conflito pode despertar no corpo e na vida sensações bem difíceis de lidar. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho descoberto a partir desse momento que eu me faço uma pergunta: será que o conflito é só isso mesmo? Ou por que que eu tenho tanto medo do conflito? Que Fê, pode passar. A descoberta que eu tenho feito é que nem sempre o que pode ser precisa ser. E aí já abre um espaço gigantesco, porque o conflito pode ser todas essas coisas negativas que nos ensinaram ao longo da vida, mas o conflito não precisa ser só isso. Então, eu tenho acreditado que discordar não precisa ser um lugar ruim, porque a Isabel, que foi construída ao longo das experiências familiares e sociais, pensou por muito tempo que discordar era um sinônimo de atacar, de brigar, de faltar com respeito. Eu fui levada por caminhos a escolher o silenciamento, porque sustentar a discordância era esse lugar de desamor que eu falei para vocês. Porque eu não queria ser vista pelas pessoas como esse lugar em que, então se eu não concordo com você, eu não te valido, não te vejo, não te reconheço, não te respeito. E é engraçado porque um dia desse eu estava assistindo um podcast que, inclusive, influenciou muito essa conversa de hoje, que é o Para Dar Nome às Coisas. E a jornalista, a Natália, dizia que ela foi convidada por um experimento social. E nesse experimento social, eles foram colocados numa fila única e eles iam ter que se deslocar para a direita ou para a esquerda, se eles concordassem ou não com as perguntas que eram feitas, assim. E aí ela disse que se concordasse muito, a pessoa tinha que ir para a direita e se não concordasse, tinha que ir para a esquerda. E aí a primeira pergunta que fizeram para ela foi, para eles, né, do grupo, foi se a infância era o período mais feliz da vida. E aí ela não concordou com essa experiência, porque ela entendeu que num aspecto individual, para ela, na história dela, até poderia ser, mas num aspecto coletivo, pode ser que muitas pessoas não vejam a infância como o lugar mais feliz da vida. E ela foi para a esquerda, porque ela não concordava, e a menina que estava na frente dela foi para a direita. E ela achando aquilo ali super ok, normal, opinião de uma, opinião da outra. O entrevistador veio perguntar para as duas por que cada uma tinha escolhido um lado.
E as duas justificativas eram plausíveis, tinham fundamentos, mas logo que ele termina de perguntar para elas por que elas escolheram cada um lado, a menina da frente vira para a jornalista, para a Natália, e diz: Me desculpa porque eu discordei de você. E aí eu digo a vocês que na hora que eu escutei essa história, eu me vi nesse lugar, porque é tão isso de ficar incomodada ao longo do tempo com o conflito nesse lugar da divergência e da divergência ser ruim, que ainda que eu conseguisse dizer o que eu pensava, eu também pedia desculpa, porque a minha imagem do conflito era essa, de que discordar, divergir, a gente não ter a mesma opinião era um lugar de falta de respeito e eu tinha que me desculpar. Porque meninas não se comportam assim, porque é esse lugar da falta de amor. Então, eu não fui em nenhum momento convidada, nem culturalmente, nem socialmente, nem coletivamente, a enxergar a discordância como uma coisa saudável, respeitosa, natural, ainda que ela seja pacífica, como foi nessa história, por exemplo. Tudo bem, você acha que a infância é o período mais feliz da vida e eu não acho. E aí eu suspeito que foi isso que me fez por muito tempo ter medo do conflito e talvez muitos de vocês que estejam aqui comigo hoje também tenham tido uma construção parecida com essa, de ter medo do conflito. Mas, na minha experiência, como foi falou, eu venho de uma caminhada na advocacia, na fonoaudiologia, no serviço público, né, trabalhando com conciliação há muito tempo. E aí eu queria, pode passar, Fê, sugerir como a gente pode construir outras lentes para conviver com os conflitos. Lembrando sempre que não é um- uma premissa absoluta, né? Que isso aqui é uma sugestão da gente empregar uma nova forma, ou mais uma forma, né? Para enxergar os conflitos na nossa vida. Racionalmente, eu até sei que o conflito pode ser diferente, mas eu também preciso dizer para vocês que, às vezes, a manifestação no corpo, aquele efeito quase instintivo, ele chega muito antes da razão, né? Porque a mão sua, o coração acelera, é, a boca fica seca, a gente tem uma reação corporal que é muito instintiva e que às vezes não dá tempo de eu dizer, mas espera aí, eu já sei que não preciso ter tanto medo do conflito assim, eu já sei que eu tenho outros caminhos, eu já sei que eu posso ter outras escolhas. Então, eu acho que uma das coisas que é importante, talvez, é esse lugar da autoobservação. Como é que eu posso lidar com isso, com essa reação corporal que aparece instintivamente quando eu me vejo dentro de uma situação conflituosa? Como é que eu posso estar mais presente comigo quando essa sensação aparece? Acho que são essas perguntas que eu também quero deixar para vocês, assim, da autoobservação, como vocês podem lidar nesse momento em que esse instinto surge? Como é que vocês podem estar mais presentes com vocês mesmos? Isso tudo tem me ajudado a construir um pensamento que confesso a vocês que é recente, que é de que é possível concordar em discordar. Que nem sempre o lugar de criação do consenso ele é um lugar possível. Até porque a história dentro do judiciário, aonde conciliação, mediação, métodos autocompositivos, que a Naura vai brilhantemente trazer para vocês na sequência, por muito tempo foi vendida para mim como um lugar do acordo, como um lugar do as pessoas precisam sair daqui quase que se abraçando, como uma receita, como ao final um número que pudesse ser quantificado de que aquele processo judicial foi resolvido, aquilo virou, aquilo deixou de ser abre aspas, um problema e virou uma estatística. Só que de uma forma muito, acho que honesta e também muito reflexiva,
eu tenho construído uma nova lente que é: eu quero aprender a concordar em discordar. Porque tentar convencer o outro a pensar como eu penso, de um certo modo, ou com os mesmos argumentos, ou a me dar razão, também é uma forma de colonização. E aí, muitas vezes, o conflito é esse lugar para manter as coisas exatamente como elas estão. É quase que um jeito de eu tentar esvaziar a visão de mundo do outro e colocar a minha visão de mundo dentro dele, quando, na verdade, de novo, não precisa ser assim. E aí tem um livro, na verdade, ele tem vários livros, mas um deles que eu gosto, que é o William Ury, e no livro Sim, é Possível, ele propõe que muitas vezes a gente precisa abandonar a ideia de solucionar o conflito, de vencer o conflito, porque nem sempre solucionar o conflito é possível, mas transformar a forma do conflito. Ele traz a ideia da gente sair dessa luta destrutiva, no qual o outro só vai ser aceito se pensar como eu penso, para uma negociação ou uma trégua construtiva. E aí, se perguntar como é que a gente pode conviver a partir das nossas diferenças ou apesar das nossas diferenças. Conviver entendendo que concordar ou discordar é apenas isso, concordar ou discordar, e não tudo aquilo que contaram talvez para nós de que o discordar é o lugar onde o outro não vai existir, onde o outro vai ser anulado, onde a gente vai se separar, onde é falta de amor, onde é falta de respeito. É conviver entendendo que concordar ou discordar é apenas isso, posições diferentes. Não significa que seja algo pessoal, não significa que o outro é inferior a mim, não significa que eu sou superior. É apenas uma perspectiva distinta sobre a mesma situação. Mas, de novo, eu volto a dizer para vocês, sempre tendo como norte também que eu não vou romantizar o conflito, que vai ter conflito que vai me desgastar, que vai ter conflito que vai me tirar do meu eixo de equilíbrio, que vai ter conflito que vai me causar sensação no corpo, para que eu também não me perca nesse lugar de quase que uma doutrinação ao contrário. A ideia não é essa. A ideia é a consciência de que, sim, alguns são assim, outros não, não precisam ser assim, que nem sempre vai ser possível transformar, que nem sempre haverá espaço para o diálogo, para uma negociação. E aí, nesses momentos em que não tem um espaço para o diálogo, para uma negociação, né? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem de uma forma muito recorrente. Tá, Isabel, mas e aí? Quando a outra pessoa não quiser conversar comigo, o que que eu faço? Né? E as pessoas até brincam comigo, ah, você não é a garota da comunicação não violenta, tá? Mas e quando a outra pessoa não está no mesmo barco, na mesma vibe que eu tô? O William Ury, ele sugere uma coisa bem interessante. Ele sugere para a gente fazer uma trégua com a gente mesmo. Você pode passar, por favor? Ele tem algumas sugestões para gente, para ajudar a gente a construir essa nova forma, essa nova lente para conviver com os conflitos. E uma das coisas que ele fala é isso: quando a outra pessoa não está no mesmo momento, porque ela não precisa estar, porque a minha intenção não é colonizá-la, não é convencê-la, a minha intenção é dar espaço para que ela seja quem ela pode ser. Ele sugere para a gente fazer uma trégua com a gente mesmo, para a gente ter aquela conversa interna, sabe? De ficar um momento com a gente mesmo e se ofertar um lugar para se libertar da ilusão de que todo mundo vai validar a nossa visão de mundo, ou de que para ser amado e para pertencer, a gente precisa caber numa massa única que apaga as nossas diferenças. Que esse outro me ama mais ou me ama menos porque não conversa comigo, porque não concorda comigo.
da gente se autorizar a entender que, naquele momento, o que é possível é o que está posto. E tudo bem se for isso. E tudo bem se a conversa não acontecer agora. E esse tudo bem não é um tudo bem, ah, mas o que que eu faço com o que eu sinto se eu sigo com vontade de conversar? A gente precisa entender como constrói outras redes de apoio para que a gente possa levar as questões que a gente tem quando a gente se depara diante dos conflitos, diante dos desafios da vida, assim. E aí eu já quero dizer para vocês que aqui nessa sala tem um monte de gente que faz parte da minha rede, para quem eu ligo, com quem eu troco. E como eu falei antes, tem um lugar de muita companhia, porque eu sei que eu não preciso passar os desafios da vida sozinhos, sozinha. E aí, ainda pensando na forma como construir novas lentes, ele traz 3 sugestões que ele chama no livro, Sim é Possível, como 3 superpoderes, que é fazer uma pausa, o conflito está acontecendo, está ali, eu estou percebendo que ele está acontecendo. E aí ele sugere, não reage de imediato. Se for possível, faz uma pausa geográfica. Ele chama de pausa geográfica, que é esse momento em que você perde 5 minutos, sabe? Você está lá envolvida com a pessoa, você pede 5 minutos para ir tomar uma água, você pede 5 minutos para dar uma volta do lado de fora. Tem um filme na Netflix interessante chamado Três Irmãs, e elas se encontram no momento em que o pai está no final da vida, com uma doença já bem avançada no final da vida. E elas se encontram na casa do pai para entender esse momento e saber o que é que elas vão fazer a partir daquele evento, né? Que a morte se aproxima. E elas têm perfis bem diferentes. Uma é bem pragmática, resolutiva e diz que vai ser assim, vai ser assado. A outra tem uma visão mais alternativa da vida, é mais jovem, descolada, e a outra mais mediadora, mais pacificadora. E tem uma cena bacana que quase todo o filme se dá dentro do mesmo cenário, vou tentar não dar muito spoiler caso alguém queira ver, mas tem um momento em que elas saem desse cenário principal e elas vão para fora, assim, e aí uma das irmãs olha para fora e diz: Nossa, que bom vir aqui fora, porque a sensação que eu tinha é que a vida era só aquilo ali de dentro. E vir para fora me deu uma visão mais ampla da vida, assim. Aqueles 5 minutos que você sai, que você olha e fala assim: Nossa, a vida não é só isso. A vida tem mais coisa para além disso, assim. E às vezes os 5 minutos pode ser uma noite entre um dia e outro, os 5 minutos pode ser um tempo maior, mas é de você entender o quanto de pausa você precisa para que você possa escolher seguindo ou não naquele caminho que você está com aquele conflito. E se não for possível essa pausa geográfica, do tipo, Isabel, não vai dar, eu não tenho como sair daqui agora. Às vezes comigo acontece de eu ligar para alguém, eu peço 5 minutos, eu ligo para uma pessoa e disse, olha, eu estou muito embolada com uma situação aqui, eu só preciso que você me escute, porque eu não sei nem para que lado que eu estou indo. E quando isso não é possível, que eu não tenho como me ausentar, eu procuro fazer uma pausa interna, que é de uma respiração consciente mesmo, de perceber meu próprio corpo, para eu tentar voltar para aquilo que ele vai dizer logo em seguida, que é o focar, que é poder me concentrar no que eu realmente desejo diante daquele conflito. E aí tem uma pergunta que ele faz que é muito maravilhosa para mim, que eu tenho tentado de forma consciente exercer assim na minha vida, que é qual é o meu objetivo aqui? Sabe aquela hora que você está no meio de uma situação em que você começa, sei lá, interagindo com a pessoa, falando sobre a xícara,
e de repente o negócio desanda, escala, e vocês estão falando da viagem do ano passado que não deu certo, você nem sabe como é que aquilo chegou lá, que aquilo escalou, desandou, e aí você já está vendo as suas reações do corpo também tomando um outro rumo, e aí eu olho e falo, tá, mas espera aí, qual é meu objetivo aqui? Tá, meu objetivo não é gritar com essa pessoa, o meu objetivo não é falar coisas para ela sobre a viagem do ano passado. Meu objetivo não é destruir essa pessoa. Meu objetivo aqui, vou dar um exemplo, talvez seja só fazer ela saber como é que eu me sinto em relação à xícara que a gente compartilha. E aí, quando eu foco e tento pensar qual é o meu objetivo, eu começo a organizar melhor dentro de mim a escolha que eu quero em relação à situação que está se apresentando. O outro superpoder que ele conta é o de recuar. Diante de situações em que a gente tem um conflito já escalado ou uma situação em que a gente entende os nossos limites, porque eu acho que é importante, muito importante a gente ter consciência dos contornos dos nossos limites, sabe? Ele sugere para a gente se distanciar emocionalmente para avaliar se o objetivo que a gente tem naquela interação ainda faz sentido. E se fizer sentido, para a gente ter um tempo de reflexão de qual é a melhor forma que a gente quer chegar, de como chegar nesse objetivo. Então, esses três superpoderes que ele chama, que são três sugestões, eu tenho tentado, de uma forma mais consciente, testar eles na minha vida, porque são sugestões de um homem que, né, que tem uma história de negociação com conflitos em grande escala, em pequena escala, mas também tem um lugar que é da minha experiência no micro, quer dizer, deixa eu testar para ver se faz sentido aqui, e tem me apoiado. Vou dizer para vocês como experiência, porque eu nunca conto as coisas para as pessoas daquilo que eu não experimento. Essas sugestões têm me apoiado a ter ali essa condição de dizer, olha, eu tenho recursos para, se eu quiser lidar com isso de uma outra forma, que não a forma de entender o conflito só como um problema. Pode passar, Fê. E aí ele diz no livro uma frase que me faz pensar sempre, que é: onde você termina depende de onde você começa. Por isso que eu acho que é tão importante a gente observar como é que eu estou percebendo os conflitos, qual é a minha relação com eles, qual é a minha história de vida em relação aos conflitos, quais são as associações que eu faço quando um conflito aparece, para que lugar a minha mente vai quando eu estou diante de um conflito, para onde eu costumo ir. Eu sou daquela que eu ataco, eu me defendo, eu me desculpo, eu me acuso, eu evito. E aí tem uma outra pergunta que eu sempre me faço também, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é, eu me pergunto sempre se eu gosto de quem eu me torno nessas situações. Porque essa pergunta, ela me convida para eu me conhecer um pouco mais, me convida a me libertar um pouco das reações automáticas e talvez quando o próximo conflito chegar, porque inevitavelmente ele vai chegar, porque não há vida sem conflito, eu possa me perguntar quem é que vai aparecer em mim da próxima vez. Eu acho que ter essas perguntas norteadoras não como objeto de me julgar, mas como um espaço para eu me perceber e daí também me perceber nos conflitos, nas interações com as pessoas, tem me ajudado a estar mais presente, a ter uma escuta mais atenta de mim mesma e do outro, a ter recursos, como eu disse, para lidar com os conflitos e a seguir aí um caminho acreditando cada vez mais de que o diverso, o diferente, as divergências tornam a experiência humana muito mais rica e sim, é possível. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, Fê. Aqui estão os meus contatos, contatos do laboratório. Quem quiser me encontrar nas redes, no Instagram, quem ainda não está lá, está aqui também no meu nome aqui da imagem.
E tô feliz demais de estar aqui. Se o Fê quiser dizer alguma coisa, no fim fiz o monólogo, viu? Falei que não ia fazer e fiz o monólogo. É isso, queridos e queridas. Bom ver a carinha de todos. Obrigada por vocês estarem e ficarem aqui comigo. Bebel, querida, quando a gente ouve uma fala boa, a gente não quer às vezes interromper. A gente quer só continuar ouvindo ela. E que bom que você traz essa visão. É muito bacana você começar com a comunicação não violenta, que traz tanto essa reflexão de como a gente age internamente diante desse conflito, né? Como a gente pode se movimentar no nosso espaço para lidar com as coisas. Porque a gente muito bota o conflito nesse lugar externo, né? A gente bota esse conflito no lugar do outro. O outro é o problema, o outro é a questão, e muitas vezes a gente precisa fazer esse convite que você nos traz hoje, de vamos olhar para o conflito do que ressoa aqui dentro, de como está aqui dentro, como eu me sinto. Essa pergunta que você fala, né? O que que eu me transformo depois desse conflito? Eu acho que é cerne, né? A posição que a gente tem quando a gente pensa do que a gente quer após esse encontro é fundante para a gente poder estar pensando aí em novas formas de conviver, em novas formas da gente poder estar junto, em novas formas de poder nos respeitar dentro dessas situações conflituosas, né? Muito, muito potente. Bebel, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todo mundo que fez os comentários no chat. Eu sei que a Bebel estava falando aqui, não conseguiu ver, mas dê uma olhada. Tem várias reflexões super bacanas aqui no chat, Bebel. Várias pessoas trouxeram reflexões sobre sua fala, pensamentos diretos. Acho que vale super a pena.